Calma aí, rapaziada, que eu quero só dar um aviso pra vocês que todas as partes estão junto aqui nesse vídeo, junto com o novo episódio. Então se você quer ver o novo episódio, aí na barra do vídeo é só você clicar e já pular pra parte que você quer, tá bom? Só queria dar esse aviso que tá essa parte 1 desse Mauá aqui completo, tá bom? Então deixa o like, comenta muito aí se você quiser mais desse Mauá. Bom, você pode chamar de história de hoje, meu irmão, é de um negócio bizarro. O cara que simplesmente ele foi demitido pelo chefe, além de ter sido demitido, simplesmente ele levou uma porrada do chefe. A esposa deixou ele e ainda levou uma porrada da esposa. Meu irmão, o cara só se lascou na vida. Até que um dia simplesmente ele dá um beijo a uma mulher e faz com que ele leia a mente de qualquer pessoa, meu irmão. Aí o negócio ficou diferente. Tudinho começou a querer o cara. Bom, o mal de hoje é extraordinário e som milão. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra esse negócio aqui, rapaz. Bom, a nossa história começa na empresa lá, num prédiozão lá, chamado Sheija. Que já começa com o nosso protagonista, o Lixu, sendo demitido pelo próprio chefe. E aí já começa a reclamar porque simplesmente não tinha razão pro chefe demitir ele. Porque isso daí foi do nada, cara. Do nada. Sendo que o cara deu sangue pela empresa, sempre trabalhou que só e tal. E um tempinho atrás, esse cara aí tinha até prometido pra ele que ele ia ter um aumento. Aí do nada o cara parece demitido. Só que aí o cara é esperto e simplesmente ele fez o cara lá assinar o papel que teoricamente era pra aumentar, né, o salário dele, pra ele dar aumentozinho. Era o papel de demissão dele. Ou seja, ele assinou o papel dele de demissão enganado. Isso tudo pro chefe dele ganhar um dinheirinho extra. Caraca, que bicho otário, meu. E o Jiang Ying, né, que era o diretor, fala que nada que ele falasse ia mudar a situação dele ou a decisão dele sobre aquele negócio ali. E já humilhado, meu irmão, o cara já começa a ficar pistola. E aí ele fica insistindo, fala que ia pegar ele. Irmão, aí o chefe dele fica pistola. Ah, é? Tu vai? É, meu irmão, ele só desce ali um murro na cabeça do homem. Mas aí o cara fica todo em choque, né? Porque vê ele levantar mesmo assim, o cara fala o que, ó, tu te liga, viu, que um dia eu vou ser chefe desse negócio aqui. Eu ia comprar aquela empresa e ele mesmo ia demitir ali o chefe. Um amigo, o homem tá doido. Nada do elevador, são uma mulher toda bonitona, chamada Shenmon. A filha mais velha do Shen, ela fala que ela poderia demitir o Ying naquele momento mesmo. Rapaz! E olha que coisa, a Shenmon era ex-namorado do nosso protagonista. Ah, o Jiang Ying, né, começa a falar um negócio nada a ver pra ela, pra ver se chamava a atenção da moça. Mas ela já falou que ele não tem nem direito de falar alguma coisa com ela. Ela não queria mais ver ele de vista, meu irmão. Era pra ele, ó, pegar o beco. O Jiang Ying fica sem entender nada e tal. Aí a Shenmon só fala que ele tinha mexido com o futuro genro da família Shen. E o futuro marido dela. Caraca, do nada. A moça já prende o protagonista na parede falando: ei, minha filha, é hoje que vai ter. Fala que tava disposta a casar com ele a qualquer momento que ele quisesse. Ou que ela quisesse, né? Porque pelo jeito da mulher aí, ela, meu filho, ela que decide o negócio. E ela também queria o corpinho dele. Ela literalmente fala isso. Aí já passa um tempo, já pulou pra onde? Pra noite do núpcias, meu irmão. Núpcias. Que o Lixu, né, tinha já aceitado a proposta da amor casar com ele também. Do nada. Sendo que o quê? Eles não se viam há mais de 3 anos, cara. Ou seja, foi do nada. Ele não via ela, ele não conhecia ela, não namorava. Ela simplesmente chegou, falou que ia casar com ele e falou: bora hoje, porque não tô fazendo nada da vida hoje. Quando ela aparece, né, usando um vestidão de noiva e tal, o protagonista fechar os olhos, o homem já pensando que ia receber o que? Um beijão na boca, um abraço, alguma coisa, não chameguinho, não. Ela simplesmente taca um dinheiro no cara, assim, pá, dinheiro, pá. Fala pra ele simplesmente pegar o bacon e sumir da vista dela com aquele dinheiro, ó, e nunca mais nem tocar no nome dela. E a mulher já fala que aquilo ali tudo foi uma encenação. Ela nunca deixaria ele encostar um dedo nela. Com o Lixu todo triste, disposto a cuidar dela pro resto da vida. E ela disse que como compensação ali daquele negócio todo, ela ia dar um salário de simplesmente 100 milzinho por ele por mês. Eu falei: na hora, meu patrão, casar? Bora! A protagonista disse que ele não queria aquela porcaria daquele dinheiro. Ele já toma o quê? Uma porrada da amor também. Meu filho, apanha pro chefe, apanha pra mulher, rapaz, que é isso? A amor já disse que, né, que ela nunca aceitaria um cara que traiu ela. E o cara já fica sem entender, porque pra ele isso daí não fazia nenhum sentido, porque ele nunca traiu ela. E o Lixu, mesmo assim, ele é expulso do lugar, mesmo ele querendo ou não. Olha esse rolê todo, esse negócio todo, o Lixu volta pro seu apartamento, né? E o que ele encontra lá? Uma mulher de novo. Ele falou: não, de novo não. Eu já caí nessa. A mulher já chega chamando ele de amor, cara. Ela disse que era a mulher da vida passada dele. E então fica tentando ir pra cima do nosso protagonista, porque o cara fica todo sem graça, sem saber o que fazer. Ele tenta ir embora, mas quando ele tenta ir embora, a mulher aparece na frente dele, teleporta assim do nada. Diz que eles sempre fazem uns cultivozinhos em casal, sabe? Juntos, cultivo. Já logo o que? Mete um beijo na boca dele assim do nada, rapaz. E o protagonista simplesmente começa um cultivo durante o beijo. Basicamente, ele começa a ter uma meio que consciência fora dali, começa a ver várias mentes. Para um negócio muito doido. Uma quantidade basicamente absurda de memória. Mais exatos 10 mil memórias. E aquilo tudo vai pra onde? Vai pra cabeça dele. Basicamente se tornou uma pessoa que tinha o conhecimento absoluto.
depois já passa o meio pra onde? Pro funeral do Li Shu, nosso protagonista. Do nada, que é isso? O cara morreu de quê? Porque aparentemente ele tinha sido morto após aquele beijo. Sim, o cara tava morto até agora. Foi o funeral só agora. Caraca, meu irmão, um mês, rapaz. Mas aí simplesmente ele desperta dos mortos. Todo mundo fica de cara, que é isso? O cara simplesmente levantou do nada. E aí ele fala, né, obviamente, eu não morri, eu te juro. Aí, pô, fica falando que era zumbi, morto-vivo. Mas o sogro, né, do Lin, né, o pai lá da Shu, fala, né, que tava feliz, né, por ele ter voltado à vida, né, corra boa. E até a própria Shenmue tava ali no funeral. Aí o sogro dele já fala como que ela poderia levar ele, né, a descansar ali no próprio quarto. Agora o protagonista precisava, né, pensar que ele não poderia dizer pra ninguém que ele conseguiria saber qualquer pensamento de qualquer pessoa. Precisava disfarçar isso de alguma maneira. O sogro dele, né, já fica pensando, né, que aquilo ali era a tal da ressurreição real. E que os céus, né, tinham sido generosos mandar ele mesmo após a morte. O quarto Li Shu já percebe o quê? Que a perspectiva dele com o mundo em si agora era totalmente diferente depois desse negócio que aconteceu com ele, né, obviamente. Já que ele agora tinha muitas memórias. Ele podia saber qualquer coisa que estava acontecendo apenas ao olhar através dos itens. Ele conseguia saber as memórias, pensamentos. Mano, era muita perturbação. E entre duas empregadas, né, pra servir o protagonista. A empregada de cabelo rosa já fica o quê? Pensando coisinhas sobre ele. Como é que a filha do Shen foi escolher um caba feio desse, um caba todo desconcertado e tal? E aí o que ele faz? Ele simplesmente responde que nem ele entendeu o que tava acontecendo. E aí a mulher, obviamente, fica toda perturbada sem saber o que fazer. Até porque ele descreveu exatamente o que ela tava pensando naquela hora sem nem ter falado nada. Mas antes que ele pudesse, né? Mas antes que ele pudesse conversar mais, o sogro dele chega e pede pra que, né, fosse servido também. O Li Shu e a empregada ficou conversando. O cara começou a conversar com o empregado. Que aí vai querer a empregada também. Começa a ficar de conversinha e tal, zoando um ao outro. Ele pedindo pra, né, dar comidazinha na boca dele. E do nada o mestre lá toca no braço dele e simplesmente fica assustado com a quantidade de força que aquele doido tinha. E o Li Shu já olha pro velho aí com a cara de mancho. O que tu tá fazendo aí, hein, rapaz? O que tu tá fazendo aí? E volta a receber a comidinha na boca da empregada. O outro velho lá começa a focar com outro velho. Os dois velhos focando, dá certo. Falando, né, que alguém tinha colocado energia simplesmente quase infinita dentro do corpo daquele doidinho. Destruindo, né, a aptidão de Rugen. Os dois ficam se perguntando, né, se tinha como consertar. Até porque ele tinha um potencial enorme para ser um dos grandes cultivadores dali. Mas com aquela aura destruída, toda lascada, meu irmão, no máximo ele ia ser um pedreiro. Não conseguia fazer nada. O protagonista, né, tava lá escondido e escuta esse negócio aí. E aí ele fica pensando se foi por isso que arranjaram o casamento dele com a Shenmue. Aí do nada, meu irmão, o sogro dele faz o quê? Simplesmente faz ele, a mesa sai voando assim, veio o cara quase dar o mortal. Dizendo que ele era um trapaceiro. Basicamente ele tava tentando inventar uma desculpa para querer expulsar ele da família. Aí pra surpresa do sogrão dele, o Li Shu Farroque, disse que já tinha percebido, né, que eles estavam querendo usar o próprio corpo dele, próprios benefícios dele, pros bens dele. O sogro dele, né, então pergunta, né, se ele sabia realmente daquilo ali. Porque ele virou um completo inútil do nada. O protagonista vai e fala, né, todo sincero, e fala que ele não sabia por que ele tinha perdido o potencial dele. O cara zoa com o quê? Falando que provavelmente isso daí era porque ele não era mais virgem. Que ele já tinha dado um negocinho assim na filha dele. O sogro dele falando que aquilo ali nem fazia sentido, até porque ele sabia que, né, ele e a Shenmue não tinham feito nada. Então eles vão expulsar ele da casa Shen, já que agora ele era um completo inútil. O protagonista fala, não, relaxa que eu mesmo salvo por conta própria. Mas antes disso ele fala que simplesmente uma hipnose na empregada pra fazer ela chamar a Shenmue. Então ele conversa com o velho Shen, né, porque ele tinha escolhido ele pelo potencial, né, de cultivação e não pela felicidade da própria filha dele. E o cara tem coragem de dizer que sim, porque basicamente pra ele a única coisa que importava realmente era o poder. E ele estava há anos procurando uma forma de fortalecer o cultivo. Porque, né, aquilo ali demorava anos e tal. E mandava uma quantidade de tempo absurda. Até que finalmente eles encontram, né, o protagonista, né, para fazer esse negócio aí agilizar mais rápido. O velho Shen até fala, né, que se a filha dele não tivesse desistido, ele ia forçar ela a ter uma arte de cultivo dupla na noite, né, de núpcias dele. Meu irmão, o velho é maluco. Aí, né, antes dele sair, ele fala da coisa principal, né? Se foi o velho ali que espalhou a fofoca dele passar o rodo em todo mundo, ou seja, dele ter traído ela. Só que o velho fala que não, né? Que foi a própria Mu que chegou falando aquilo ali. Tinha pegado ele, ó, com vara novinha, meu irmão. O protagonista, obviamente, fica sem entender nada, até porque pra ele aquilo ali nunca aconteceu na vida. Então ele percebe, né, que pra lidar com aquela situação seria apenas de um jeito, na força, lutando. Aí ele começa a perceber, né, que mesmo se ele pegasse uma memória de um lutador, né, ali, sei lá, pegasse a memória do Bruce Lee, tá certo que o corpo do cara não era adaptado pra fazer aquilo ali. Ele ia só tomar um pau mesmo. Até que finalmente a Shenmue chega. Ele pensando que ela ia salvar ele, finalmente ela simplesmente manda ele pra casa do caralho. Mas calma, que ao invés dela deixar, né, os segurança arrastar ele igual um idiota, ela fala, não, pode deixar que ele ainda continua sendo meu marido, eu vou arrastar ele sozinho. Aí a Shenmue diz que ia continuar com o Li Shu, mesmo ele atualmente sendo inútil, né, porque ainda poderia usar ele como
cachorro. Sim, a bicha tá tratando ele igual um pedaço de bosta. Então ela leva ele pra uma área privada e começa a conversar com ele. Diz que ele foi esperto, né, em mandar a empregada chamar ela e conversar com ela, apenas pra provocar o pai dela, né, e fazer ele ficar. Então ela diz, né, que mesmo ela não sabendo de nada daquilo ali, ela sempre acreditou que o protagonista fosse inteligente. E aí ela pergunta o que realmente aconteceu depois da noite de núpcias dele, né, porque ela simplesmente jogou o dinheiro ali e simplesmente saiu correndo. E se ele não contasse, simplesmente ela ia castrar ele, assim, é bem de boa, assim. Então o Lixo decide ser honesto com ela, obviamente, sem mencionar o negócio dele ler memória, né, porque eu acho que isso aí não é tão legal de falar. E aí conta, né, sobre a mulher de cabelo branco que apareceu lá do nada, deu um beijo nele, enfiou o poder garganta abaixo nele, desregulou tudo. Então, né, ele aproveita que tá nesse momento de sinceridade, ele aproveita pra perguntar por que ela continua chamando ele de canalha. Por que ele, sendo que ele não lembra que traiu ela. Ele queria saber o que foi que ele fez, o que foi esse negócio de traição que ela tava na cabeça. Então ela começa a contar que há 3 anos atrás, simplesmente ela viu ele 4 mulheres dentro de um quarto. Eita, meu filho. O Lixo, obviamente, disse que aquilo ali não era verdade, mas achei mó insiste que aquilo ali tinha acontecido, meu patrão. Ela viu aquilo ali, ó, com os próprios olhos dela. E você acha que tava de boa? Não, ela fala que a partir de agora ele vai fazer o trabalho doméstico. Sim, basicamente ele ia ser empregado. O cara é empregado, chega até a ficar feliz. Não, ele vai fazer meu trabalho. Corra triste, viu, rapaz? Então ela chega com uma quantidade de roupa enorme, né, pra ele lidar sozinho. A empregada já fica feliz que ela poderia lidar com aquele canalha, né, ela mesma. Bicho já fala o quê? Que fazer trabalho doméstico era fácil, era tranquilo, era de boa. Só que com as memórias que ele tinha, ele começa a perceber que lavar a roupa não era tão fácil assim, era algo meio complicado. E a empregada simplesmente não pega nem um pouco leve com ele só porque ele é o Lixo, não, né? E já despacha mais um caminhão de roupa em cima dele. Dizendo, né, já que tu consegue lavar tão rápido, então tome mais roupa, né? Ele não consegue, não é tão fácil lavar rápido. E a empregada continua acompanhando ele em todas as tarefas, ó, ali, ó, colado com ele. Enquanto ele vai pra cozinha, enquanto ele vai pro banheiro, tudo. Forçando o cabo até a refazer as coisas quando ele faz errado. Na maior cara de pau. Então, sem querer, né, sem querer, o protagonista escuta uma conversinha do velho Shen com amor sobre como o gerente recomendado por ela fez o cassino simplesmente receber 10 milhões de notas falsas. Cassino deles, meu amigo, que contratação de peso, viu? A empregada lá tenta já proteger, né, Amor e tal. Aí a Amor já fala, né, que era culpa dela, ela ia resolver toda a situação, não era pra se preocupar e que ia cuidar de cada um que tava por trás daquela situação. E o pai dela, obviamente, desacredita, né, debocha da cara dela, porque nem a polícia tava conseguindo resolver a situação e ela vai conseguir, pelo amor de Deus. E a polícia, inclusive, tava oferecendo uma recompensa para quem conseguisse pegar esse cara que conseguiu fazer isso. O protagonista, ele usa, né, as memórias dele, né, pra saber alguma coisa de nota falsa. Ele percebe que ele poderia estar ganhando muito dinheiro ali, tá perdendo tempo fazendo nota falsa para ficar rico. Ô, bicho idiota, viu, mano? Então a gente tem um corte de cena, né, pro armazém da Sheija, onde a gente já vê, né, o Lixo, né, pesquisando na internet e se aproveitando da casa, né, do Shen, para poder fazer os próprios projetos, até ser capaz de controlar 10 mil almas. Tudo para fazer a família do Shen implorar por desculpa de joelho para ele. O cara ficou pistola, meu irmão. E aí o cara, Rafael, o que? Já entra na famosa Dark Web, Deep Web, rapaz. O cara encontra uma máquina de criação de notas falsas. O cara realmente levou isso ao pé da letra. Então ele decide sair, né, para fazer negócio e usa a memória de um maquiador para se disfarçar no meio do povo, meu irmão. O cara é um gênio, cara. Então ele vai lá ver a máquina de dinheiro falso. Ele percebe que era perfeita, era linda, meu Deus, maravilhosa. Que ele compraria ela por simplesmente 5 milhõezinhos. A protagonista só trouxe em dólar, né? Já deixou lá o vendedor meio pistola com ele, né? Para do próprio vendedor, o próprio Lixo que fez aquela notazinha ali de 100 dólares, cara. E o cara já começou falsificando. O cara fica sem acreditar, obviamente, né? Até o próprio Lixo explicar pra ele que ele demorou 2 horas para fazer uma nota idêntica, basicamente, a uma nota real. Uma coisa que ninguém conseguiria nem saber se realmente era uma nota falsa, mesmo comparando com a real lado a lado. Então o Lixo, né, para surpreender o cara lá, o vendedor, ele simplesmente faz 5 milhões de notas falsas. Uma nota idêntica ao dinheiro real, para justamente mostrar para ele que o negócio ali era diferenciado, rapaz. Por favor, gente, não faça isso, pelo amor de Deus, não é exemplo. Lixo, né, obviamente já pergunta o nome do senhorzinho ali, Pafa, né, o parceiro dele, e ele se apresenta como o senhor Wei. E a gente já corta pra um grupo que já tava ligado o que o Lixo tava fazendo, né, que tinha alguém aí querendo roubar o trabalho deles, fazendo notas melhores e bem mais rápido. O chefe Woody se pergunta se aquilo ali realmente não era dinheiro real, e o cara tava tentando enganar o negócio que é pra enganar. Aí um cara comenta pro outro, né, que o protagonista fez negócio tal pessoa com a máquina que já tá fazendo negócio com outro cara pra copiar o dinheiro. Então, um tal do Woody, que era um desses caras aí, simplesmente começa a pensar em chamar o Sr. Wei, se lembra o Sr. Wei, pra trabalhar junto com ele, prometer pra ele tudo que ele quiser, né, pra ele vir trabalhar com ele. Mas o Ming, que era um dos caras também, fala que já tentou, né, várias vezes contratar ele, só que o caba nunca aceitava, rapaz. Então basicamente o que os caras fazem? Eles sequestram o Lixo pra conversar diretamente com o líderzinho desse grupinho aí de bandido. Então mentalmente o que? Lixo já usa a memória dele pra saber onde é que ele tava se metendo ali. Enquanto isso, o chefe deles começa a fazer
algumas perguntinhas, né? E o protagonista já muda o nome dele, já se apresenta como Wei Shenmon. E ele fala que apenas trabalharia junto com ele se eles fossem parceiros. E não basicamente um cara que é chefe e o outro é o subordinado. Não, é parceiro, meu irmão, sociedade. O chefe lá dos caras já fica pistola, fala, tu tá de gracinha pra cima de mim. Que era ele quem fazia as regras do negócio. Ele poderia matar ele a qualquer momento, rapaz. E ninguém nem ficaria sabendo da existência dele. O protagonista já começa a meter o discursinho, porque o cara era rei da lábia, né? Usando a memória, o quê? De um orador que fala muito bem, cara. O cara é um gênio. Dizendo que o sonho dele era o quê? Era um mundo que todos usariam notas falsas. Um mundo perfeito. Como se fosse reais, sem ninguém distinguir se era verdade ou não. Valeu lá, casa de... E disse, né, que com a sabedoria deles e a máquina, né, que eles tinham, poderiam fazer 100 milhões, cara, de notas falsas. Meu Deus, é muito dinheiro. O Di já fica surpreso, né? Porque a criação máxima que eles já conseguiram fazer foi no máximo uns 10 milhãozinhos assim, de boa, mano. Besteira, mano, não é nada. Ainda veio com defeito, tem uma nota meio estranha lá, cachorro caramelo na nota, um negócio estranho. E se eles fossem capazes de fazer 100 milhões todos os dias, tem uma parceria bastante vantajosa. O protagonista já bate no peito e fala que seria uma promessa pra eles, que eles conseguiriam fazer isso daí, ó, pra sempre, rapaz. Mas ele ficaria com 51%. 10 milhãozinhos ali a mais, né, pra ficar depositado na conta dele. Dinheiro, ó, verdadeiro, tá? Pra que realmente a ação funcione. O cara não é besta. Realmente o assistente do chefe lá já acha isso um absurdo. Ele fala, não é possível, não dá certo. Essa função aí não dá certo. A própria Woody, né, que era o chefe, fala que eles poderiam firmar aquele acordo caso eles estivessem diretamente envolvidos na produção ali do dinheiro, né, na sequência. Então o que? Os caras fecham negócio, rapaz. Mas o Woody já tava com a malícia, ele pretende o quê? A técnica dele de fazer dinheiro pra ele mesmo fazer dinheiro, ó, meter-lhe o pé no lixo. O lixo já tava à frente, porque ele também tava com plano. Ele queria destruir aquele grupo e roubar os 10 milhões assim de graça. Porque foi aquele grupo ali que passou a perna no Cassino Shen, você lembra? Enquanto isso, né, a gente vê Amor, né, conversando com a empregada. A empregada perguntando se eles já tinham conseguido os 10 milhões. Mas, né, Amor fala que não era tão fácil conseguir 10 milhões da noite por dia. Meu filho tá, né, tá andando em árvore ainda não. E do nada, né, enquanto, né, o lixo tá o quê? Limpando ali o chão e tal. Quem é que chega? Simplesmente o idiota, o babaca, o cara que demitiu o lixo. Você lembra? O idiotozão. Amor já dá um forazão nele, fala que não precisava de nada dele. Era pra ele pegar o beco, já que ela já tinha demitido ele do grupo. O cara revela o quê? Que a única razão pra qual ele tava trabalhando naquela empresa era pra perseguir ela. Vai, maluco. E ele ainda fala que ele nunca odiou ela. Eu falei, simplesmente o cara oferece 10 milhões. Simplesmente ela separar do lixo e segurar no ombrinho dele. Nossa, que coisa legal. Mas antes do próprio protagonista fazer alguma coisa, a Amor disse que não tava assim tão desesperado. Ela precisava, né, dos 10 milhões, obviamente, né, porque tinha perdido, mas não tava desesperado desse jeito, desse ponto não. Vira o dedo na cara do cara na maior parte do mundo. O lixo fala que tu não devia subestimar minha esposa, né, enquanto ele limpava o chão ali, né, tava de boa. E talvez aparecesse o quê? Um dinheiro antes que ela esperasse, rapaz. Pra você que não entendeu, o lixo ele não vai simplesmente imprimir dinheiro adoidado. Simplesmente ele vai roubar o dinheiro dos caras de volta. Não, ele não vai fazer dinheiro falso assim pra ficar com dinheiro pra ele. O cara é um gênio. O cara queria o que fazer? Shenmon se apaixonar realmente por ele, pra herança ficar pra ele. O cara não é besta. Aí enquanto o Wing fica lá falando um monte de besteira, falando. Aí o cara joga uma maleta de 10 milhões na cabeça dele só pra humilhar, falando que um homem chamado Sr. Wei mandou aquele dinheiro ali só pra ganhar a confiança dela, mas que teria que encontrar com ela justamente no hotel. E no quarto que ela viu o lixo uma vez trair ela, né, com as 4 mulheres. E fica, né, meio que implícito ali que o Wing ele tava meio que envolvido na situação aí de alguma forma. Amor, né, vai no hotel e o Wing fica lá esperando no carro, dizendo, né, que queria saber quem era o tal Sr. Wei, né, dizendo que queria saber, né, quem está o Sr. Wei, né, que queria roubar a mulher dele. Mas pra surpresa dela, ela encontra o próprio lixo, cara, no quarto com algumas mulheres. Ela fica pistola. E apareceu na televisão com um verdadeiro Sr. Wei, né, falando que aquilo ali tudo não passava de uma armação. Basicamente aquele lixo era uma outra pessoa usando uma habilidade de transfiguração que tinha só na Coreia, cobrindo o rosto do original com uma máscara. Conta que na verdade tudo aquilo ali que tinha acontecido há 3 anos atrás, na verdade foi uma armação, ou seja, ela foi enganada por alguém, né, que queria destruir o relacionamento dela com o lixo. E na verdade ele nunca nem chegou a trair ela. Então ela começa a se sentir mal, obviamente, até porque ela tinha terminado com o cabo, até porque ela tava acusando o cara, xingando o cara, sendo que ele nunca nem tinha feito isso. Mas antes de tudo, né, ela pergunta por que o Sr. Wei tinha mandado aquele dinheiro pra ela, por que ele tava falando tudo aquilo ali pra ela, né, confessando e falando todas aquelas coisas. Então ele fala, né, que se não fosse pelo lixo, ele nem estaria vivo. Eita, caraca, o lixo é top mesmo. Que mesmo que o lixo não conhecesse o Sr. Wei, ele tava apenas tentando quitar uma dívida apenas por ele, não pela própria Shenmon. Justamente quando o Jiang Ying, né, chega, né, a encontrar pessoalmente, né, o Sr. Wei ali no quarto, o cara fala, né, que o culpado de tudo aquilo aí que tinha acontecido era o Sr. Wing. Já tava óbvio, né, que foi ele que criou aquela situação no quarto, o fakezão lá, usou o deepfake há 3 anos atrás. E descobre a mulher, né, que tava atuando naquele dia e tal. E o próprio lixo hackeia
quê? Pra saber todas as informações que tinha naquele hotel, né? Que foi o próprio, né? Ning que forjou tudo aquilo ali. A Shenmue, né, disse que, né, ia devolver, né, todo o dinheiro, né, os 10 milhões e tal, pra ele. Só que o Seo Wei fala que não precisava. Pra compensar, ela apenas teria que tratar o Li Shu melhor. Agora, né, que ela sabia a verdade sobre o acontecido. Então, quando ele tava pronto pra ir pro armazém dele, fazer as coisas e ir dormir, né, dar um cochilo, Shenmue diz o quê? Que ele poderia começar a dormir com ela, meu patrão. Temos um corte, né, do Li Shu ainda fazendo a limpeza da casa. Consegue ouvir a conversa, né, de novo, cara, tudo ouvir conversa, né, da empregada no telefone, comentando sobre um dinheiro de 200 milhões, cara. Que o irmão dela não deveria mais se envolver com agiotas pra fazer nenhum empréstimo. O protagonista vê aquilo ali como uma forma de fazer as coisas se encaixarem no grande plano dele. O cara pensa que o Li Shu é besta, o cara não é besta nem nada, rapaz. Vestido como Seo Wei, ele pede pra o quê? Para o compasso dele 200 milhões, né, depositar 200 milhões, pra que ele possa, né, continuar o plano dele. E aí lá no grupo do dinheiro fácil, né, o Woody fica surpreso, né, como ele conseguiu, né, 100 milhões de dinheiro falso. Simplesmente pouquíssimo tempo. E que o grupo simplesmente estava aprendendo bastante desde quando eles, né, começaram a trabalhar juntos. Mas o protagonista já percebe rapidamente que a bebida do cara tava envenenada, meu patrão. Deixando todo mundo já surpreso, né, o segurança já levanta pra ir pra cima dele. O Woody já fica pistola, né, o protagonista fingindo estar simplesmente super tranquilo, mesmo estando naquela situação ali perigosa. Simplesmente ele não conseguiria, teoricamente, como se defender. Então, né, o Li Shu fala, não, a gente tá nesse lugar aqui, eu vou ter que matar vocês, havia outra forma aqui da gente resolver toda a situação. Então, do nada, começa a entrar um gás dentro daquela sala. O protagonista coloca uma máscara de gás e o Woody começa e todo mundo começa a cair. O Woody começa a ameaçar ele quase desmaiado. E quem apoiava ele era o chefe de Tóquio, meu. Basicamente uns bichão doido, assim, do submundo de Tóquio. O protagonista dá um pisão na cabeça dele e fala, eu tô nem aí, meu patrão, pode ser até o presidente. Então o protagonista queima como se não fosse nada 100 milhões que ele tinha feito. E fala que aquilo é porque ele ter mexido com a pessoa errada. Uma pessoa que realmente era perigosa. Tava feliz, né, que realmente nenhum dinheiro dele entrou em circulação. Então a cena super fodona, ele sai daquele lugar, pega uma carona pra residência da família Shen. Então errar se encontra o quê? Com a empregada ali na entrada. Ela pergunta, né, se ela poderia encontrar pessoalmente o Seo Wei. Que ela queria agradecer, né, pela ajuda que ele deu pra ela, né? Se lembra dos 200 milhões? Mas do lado o comparsa dele chega dizendo que ele esqueceu o óculos. Aí ela acaba descobrindo que o quê? O Li Shu era o Seo Wei. No começo ele tenta disfarçar, não, mas não demora muito, né, pra, né, ligar uma coisa na outra, né, e ver que realmente era ele. Né, a empregada começa a rir da cara dele. Ele prova, né, mostrando o porta-malho o Woody e o Ming. Os caras simplesmente responsáveis por ter enganado a família Shen, roubado do cassino dele. Toma na cara. A empregada achando que ainda queria se aproveitar da Shenmue e conta pra ela. Mas então o protagonista, né, disse que isso não ia acontecer e pede pro comparsa dele, né, o Enchão, tirar algumas fotos. E o cara lasca um beijo na empregada dizendo, vai, conta lá pra ela que eu conto isso daqui. Dizendo que ela tinha tentado seduzir ele. O cara é um gênio, cara. E o que? E obviamente ela fica caladinha. E foi aí onde a gente parou. No outro dia a Shenmue acorda e vê que ele chegou muito tarde na noite anterior. O Li Shu, ele inventou uma desculpa muito bosta, né, falando que a empregada fez ele limpar ali, ficar, né, trabalhando até muito tarde. Por isso ele demorou tanto pra chegar. E a Shio, que era empregada, ela obviamente ela tem que comprar a ideia dele, né, até porque ela não podia falar a verdade. Depois, obviamente, ela fica se sentindo muito mal. Por quê? Porque mentiu pra chefe dela. No fim, a Mo aceita, né, a desculpa e tal, e fala que o pai dela ia fazer aniversário e dá um cartão pra ele, pra simplesmente ele comprar o presente pro sogrão, né. O sogrão não gostando nada dele, né, mas tem que comprar um presentão pro velho. E o protagonista aproveita pra também acalmar, né, a empregada, porque ela nunca tinha mentido pra chefe, então ela tava como desesperado, o coração palpitando, cara. E ele também fala que ele pretendia sim contar a verdade pra Mo no futuro, quando ele se tornasse uma pessoa mais importante e uma pessoa mais digna também. Mas por enquanto ele precisava dela pra guardar aquele segredo e ninguém poderia saber daquilo ali. E ele tava com dúvida em saber, meu irmão, o que ele comprava pra esse velho desgraçado, meu irmão. E a empregada disse que ele gostava de várias coisas, especialmente de uma atriz chamada Zheng Jin. O Li Shu ficava surpreso. Por quê? Porque ele conhecia essa atriz perfeitamente. Por quê? Porque ele mesmo conhecia? Não, mas por causa da cabeça dele, de uma memória que tinha na cabeça dele, que era simplesmente o de um diretor de cinema, que era o antigo marido dessa bicha aí. Então ele tem memórias bem vívidas, né? Sim, tem memórias bem vívidas, você entendeu? Então do lado o cara pega a Shio e fala, bora pra casa dela, bora resolver esse negócio. Chegando lá na mansão, né, da família dessa mulher, o cara se disfarça, né, de Seo Wei, que era a nova personalidade dele. O cara, quando queria fazer merda, ele se disfarçava de Seo Wei. Ele queria entender também um pouco mais das próprias habilidades dele, até o limite que aquilo ali fosse. Ótimo teste, hein? Por isso ele bota a empregada pra proteger ele com o poder espiritual dela, porque a bichinha aí era forte, ela era mais forte até que a própria Shenmue. O protagonista vai e coloca a senha na casa do Sheng,
pra ele começar a despertar as memórias de novo. Do antigo namorado, né, da atriz Zhang Xin. Do antigo namorado da atriz Zhang Xin. Também um antigo diretor da indústria. No passado, um caba rico, cheio da grana, prometeu, né, investir nos vídeos dele. E o Zhang Xin tinha concordado, até porque aquilo ali ia alavancar a carreira. Mas o que aconteceu? Ele chegou um dia, tava o quê? A mulher dele e o caba lá, tome na cama. Dizendo que Jing Ming forçou estar naquele lugar. Beleza. Ele tentou, né, descobrir a verdade, a força, mas o que aconteceu? Ele acabou sendo empurrado da janela, meu amigo do céu. E a parte que não tava mais irritando, né, o Lishu nas memórias dele, que é a própria morte do cara lá, alavancou as vendas do filme da desgraça. Tornou o Jing Ming muito mais rico do que já era, deixando a Zhang Xin lá como uma das maiores atrizes da atualidade. Desgraçada. E já entra na casa da Zhang Xin, já vê ela tomando banho. Que é isso, rapaz? Calma também, calma. Ela já pergunta, né, como é que eles entraram ali na casa dela. O planista Rafael que tenta usar as memórias do Zhang Jie para convencer ela que ele era ele. Mas obviamente a Zhang Xin não acredita naquilo aí e começa a atacar o cara. E obviamente a empregada já defende ele. O protagonista começa a citar várias coisas para ver se ela lembrava e realmente acreditava que ele era o antigo marido, que foi por causa dela que ele morreu. Mas mesmo assim ele não convence ela, porque aquelas informações poderiam ser facilmente encontradas na internet. Então ele começa a meter umas informações super pessoais ali na conversa, tipo uma verruga que ela tinha embaixo do peito e a orelha direita dela ser a parte mais sensível do corpo dela. Como é que ele descobriu isso, hein? Já faz ela ficar em choque, ver que realmente podia ser o Zhang Jie. A Jin vai, abraça ele enquanto chora, desgraçada. E ele conta a verdade, que ele não pulou simplesmente ali da varanda. Ele foi empurrado pelo Zhang Ming. Planejava se vingar dele naquela vida. Quando, né, ele sai da casa lá, a empregada pergunta por que ele tinha mentido, né? Que ele não era ele, né? Que ela não sabia que ele tinha aquele poderzão lá. Então ele vai explicar que ele tem a memória do Zhang Jie, mas também tem a memória de mais 10 mil pessoas ali na cabeça dele. Convenientemente, todos conhecem as grandes famílias ali da cidade. Então ele pretendia pegar o dinheiro da família Jing através da bichona lá, a Zhang. Diz que a Xiao tinha que ajudar ele, né? Porque não conseguiria fazer isso daí sozinho. Ele fala, né, como se ele ia meio que manipular as coisas ali e ajudar, né, a Shenmue começar a subir os status dela dentro da casa. Qualquer problema que ela tivesse, ele ia como, ó, ia só manipulando, ia só ajeitando pra ela secretamente. A Xiao disse que agora, né, pra proteger a Shenmue, proteger, obviamente, queria ficar do lado dele toda vez que ele saísse à noite. É pra proteger a Shenmue, né? O Portacena já vai pro escritório lá de uns cabas doidos. Era o grupo Jingxi. E vemos uma tal de irmã Suo sendo capaz de unificar a Yakuza, cara. Aí do nada aparece o Ming invadindo o negócio lá, né? Assim, aquele cara, né, que demitiu o Lishu, que ele era apaixonado louco. Era Shenmue e ela não queria ele, né? Ele chega lá falando que o pai da futura esposa dele, para o aniversário, ele tinha que pegar muito dinheiro pra dar um presente muito bom pra ele. Até o pai do cara tava quase desistindo. O cara fala, macho, desiste, pelo amor de Deus. Mas ele dá o cartão, né, com dinheiro pra ele, porque já tava cansada. Né, o Wing, ele não desiste, o cara quer conquistar porque quer a Shenmue. E a Suo parece que tava, né, procurando o Sr. Wei. O Wing, ele ia ajudar ela a conseguir isso daí. O Wing tá a questão que ele conhecia o Sr. Wei, até porque foi ele que cuidou do grupo lá de notas falsas. E ela, obviamente, disse que, né, pra eles se apresentarem, né. O Wing fala que não era ele que conhecia bem, mas ele conhecia uma pessoa que conhecia ele muito bem, que no caso era o Lishu. Mas então vemos o nosso protagonista tentando acumular um pouquinho de poder, mesmo com ele com um corpo muito ruim. Até que a Xiao chega dizendo, né, que amanhã era o aniversário lá do sogrão dele. Se ele já tinha, né, descolado um presentezinho pra dar pro velho. A Xiao já fica pistola, porque o cara não queria dar nada de especial. Ele queria dar qualquer coisinha. Falar. E o Lishu fala, relaxa, que ele já tinha algo preparado ali pra dar pra ele. Ela não precisava, né, ficar preocupado com aquilo ali. Podia ficar tranquilo. Já vamos pro aniversário do Sr. Shen, pro sogrão do homem, que o negócio é todo chique, o negócio sabe de rico. A gente vê, né, o irmão já da Shenmue dizendo que ia dar pro pai dela o que? O elixir da imortalidade como presente. Eu falei, caraca, o nível tá muito alto, cara. Eu ia dar um malbeckzinho, mas roxendo. E aí o protagonista começa o quê? A rir do presente do cara. Meu irmão, o presente dele deve ser muito bom pra ele começar a rir. Mas era por causa que ele disse que aquele presente ali era falso. Não prestava. Ele claramente tinha sido enganado, né? E comprado um pedaço de silicone. E o protagonista pega o que? Uma faca, já passa a faca ali e vê que por trás daquilo ali tinha uma boneca de silicone. Meu irmão, aí o cara passa uma vergonha, o irmão dela. Nem todo mundo começa a rir do cara. Ô, Bob Heyman, o cara não sabia não. Até que o velho chão, o sogrão, fica irritado e pede pra eles pararem de discutir ali. Eles precisavam conversar sobre algo mais importante, que era resolver ali o negócio da família rival, né? Que era o Jing. Sempre que o protagonista já tava desenrolando o negócio com os Jing, o cara é esperto. E eles precisavam, né, lidar com a nova estrela da família Jing, que era a Zhang Jing. Irmão, bota Cláudio no nome, Roberto, cara, bota o
nome ré feio. Basicamente eles falam, né, que a menina tava sendo assunto no mundo inteiro. Que a família Shen ali sempre quis entrar no ramo do entretenimento, só que não sabia como. Porque eles nunca conseguiriam um artista decente na família, era tudo podre. Então o que o velho propõe? Que alguém ali teria que fazer a Shen Jing trair a família dela, se juntar a eles. E quando ele colocasse um grupo lá, o ST do entretenimento, nas mãos dele, o próprio véizão lá, o sogrão, ia administrar ele mesmo. Todo mundo fica chocado, porque esse grupo ST valia muito dinheiro, rapaz. Mas todo mundo desacredita, porque a Shen Jing nunca, né, poderia trair a família dela. Mas simplesmente quem é que chega botando um negócio na mesa? Simplesmente Li Shu, o homem. Fala que a esposa dele, a Shenmon, poderia fazer aquilo ali, com apenas uma única ligação. O povo todo fica chocado, obviamente, que, né, que o protagonista tava louco, tava pirando, tava maluco, tava tentando ali só se mostrar. Nem a Shenmon entende, porque nem ela sabia do plano do cara. Quando a Shenmon fala que não, bora fazer, ele empolga pra fazer. Mas caso não desse certo, ela ia ter que ajoelhar ali na frente dele. Caso contrário, ele mesmo se ajoelharia ali na frente dela. E o Li Shu, que aceitou o acordo na hora e liga, né, pra Zheng Jing. O cunhado dele começa a falar, ela nunca vai atender, tu acha mesmo que ela vai atender? Simplesmente ela tava fazendo live naquele momento ali. Até que de repente, ela simplesmente atende a ligação no meio da live dela. E o protagonista simplesmente só passa o telefone bem de boazinha pra Shenmon, dizendo que, né, que a Shenmon deveria convidar ela pra participar da família dele. Trair a família dela assim, de boa. A Shenmon aceita, né, faz aquilo ali meio que sem entender direito o que ia acontecer. E ela faz isso e a Zheng Jing aceita imediatamente, cara. Todo mundo, obviamente, fica em choque. Eu fiquei em choque, pelo amor de Deus. Simplesmente o cara conseguiu convencer ela a fazer isso daí. O protagonista já não perde tempo e manda o cunhado dele se ajoelhar. Eita lá, ele ajoelhou, tem que mamar. Ele lembra, né, o que ele tinha feito pra ele conseguir isso daí. Simplesmente ele tinha conversado com a Zheng Jing que pra ele conseguir se vingar, né, ele ligaria pra ela. Futuramente ela teria que aceitar qualquer coisa que fosse perguntada. E obviamente ela concordou, né. O cunhado do protagonista obviamente já se recusa a aceitar que aquilo ali realmente tinha acontecido. Simplesmente o sogrão dele lasca um ataque nas costas do homem, velho. É porque a família dele tinha que cumprir. A família ali era de honra, tinha que cumprir as promessas. Então o sogrão dele já fala como que a Mo ali se tornaria a presidente do grupo de entretenimentos que estava sob, né, o comando da família Shen. Temos uma passagem de tempo, né, e finalmente vemos aquela mulher de cabelo rosa encontrando o Li Shu. Ela espia ele à distância, percebendo aquela quantidade de almas que tinha ao redor dele e como é que ele conseguia não ter virado um esquizofrênico depois daquilo, planejando para atacar o Li Shu, até que simplesmente quem aparece, cara, aquela mulher de cabelo branco do começo da história, que começou isso tudo, dizendo que ela não era digna, simplesmente, né, para salvar por um amor da vida dela, que apenas ela tinha um direito. O amor é lindo, até mata. Nós descobrimos que aquela mulher, né, de cabelo branco, usou a hora dela para restaurar, né, as memórias do passado, para conseguir lembrar dela. Mas a vida dele naquele corpo era muito frágil. Ele não poderia aguentar todo aquele poder dado por ela. Então ela se teleporta, segura o rosto da outra mina e ela simplesmente começam a tretar, meu irmão, literalmente, atrás do Li Shu, que até então ele não tinha percebido que isso daí tá acontecendo. Porque ele também tá lá, cuidando da casa, né, enquanto fazia as coisas, pensando na vida, todas as coisas que ele tinha conseguido graças justamente ao poder da memória. Então a Shenmon, né, aparece para agradecer, né, por tudo que ele tinha feito. O cara simplesmente tava sendo incrível. Mas na verdade o Li Shu fala que ele deveria agradecer ao quem? Ao senhor Wei. E foi o Sr. Wei que conseguiu organizar tudo aquilo ali e tal. Ele queria, né, tirar um pouco da responsabilidade dele para ela realmente achar que é duas pessoas diferentes. E ele disse, né, que ele foi apenas um cara que seguiu as instruções dadas por ele. O povo diz que não tem ator, olha aí, o homem é ator demais, rapaz. Ela então aproveita para perguntar como é que era a relação dele, né, com o Sr. Wei. Aí o protagonista disfarça a conversa e fala, não, é legal, é e tal, é massa. A Mo disse que simplesmente queria fazer dele o vice-presidente da empresa de entretenimento para cuidar ao lado dela ali. E ele fala, né, que ele era apenas um incompetente. Isso simplesmente poderia arruinar a reputação dela. E obviamente ela já fica, né, muito, oh, meu Deus do céu, mesmo depois dela ter tratado ele igual um cachorro, ele continua se importando com ela, que coisa. Mas não, ele não era gado não. No fundo, o protagonista simplesmente queria tudo aquilo ali pra ele, meu irmão, como herança, assim, o cara tava querendo pegar o dinheiro dela. Enquanto isso, as duas meninas estão como lá, lutando, porrada e tal, porrada, saber quem ia matar o protagonista. Mas a mulher de cabelo branco lá era forte demais. Ele decide remover a espada e as roupas dela, dando pra ela uma roupa genérica ali, escolar japonesa. O Li Shu e a Mo encontram ela e perguntam, né, quem era aquela doida. E ela começa a meter uma desculpa dizendo que ela era irmão do Li Shu do Japão, falando que ela sabia que ele era o Sr. Wei, que ele deveria colaborar com ela, né, por enquanto, pra eles conversarem. A Shenmon, né, só vê os dois se afastando ali e tal, né, pra eles conversarem. Os dois começam a conversar e o Li Shu soube, né, que o nome dela era Ryo. Ela simplesmente tava ali pra se vingar dele pelo irmão dela, a chefe deles em Tóquio. A Ryo simplesmente fala com a maior tranquilidade que inicialmente ela ia matar ele. A mulher de cabelo branco impediu, né, que isso daí acontecesse. Mas aí, antes que
ele pudesse, né, perguntar, né, sobre direito sobre ela, a Ryoko simplesmente faz o protagonista voar para ela simplesmente continuar falando ali de boa e tal, sem apenas por ela não poder matar ele, não quer dizer que ela não poderia fazer ele sofrer, né? Ou seja, o moleque, Lixu tava lascado. E ela tinha interesse em ver o poder daquelas 10.000 almas. Não importava, né, o que o Lixu tentasse fazer para escapar, para correr e tal, ela era mais rápida, mais forte, ela era mais tudo. Simplesmente ele concorda com ela, né, até porque não tem muita mais coisa que fazer, que ele agora ia ser o irmão dela, né? Fazer o quê? Usando as memórias dele, né, o protagonista simplesmente ele corta uma frutinha ali pra ela e tal, botando uma pílula para que pudesse impedir dela usar os poderes contra ele. Viu? Continuar arrastando ele e tal, não sei o que, ia fazer ele sofrer. Mas o protagonista então propõe, né, pra ela, ele desse um antídoto pra ela, pra aquela pílula venenosa que ele deu, em troca dela simplesmente a guarda-costa dele. Também, né, pagaria pelos prejuízos e tal, e ela se tornaria um parceiro importante, né, quando ele fosse muito rico. Ele explica, né, que com as memórias dele, ele conseguiria fazer muito mais coisas no futuro. E a Ryoko só fica impressionada como ele conseguia lidar com tanta alma na cabeça. A Ryoko simplesmente não é bem nem nada, pede um antídoto primeiro, né, e ia reconsiderar a situação. E ao invés de dar logo um antídoto assim, ele dá uma coisa que reduz o efeito da intoxicação. Ele apenas daria um antídoto se fizesse um favor pra ele. Enquanto isso, a gente vê quem? O irmão da Amor destruindo os documentos do grupo de entretenimento que ele deveria comandar. E a partir daí não teria nada mais que aparência pra se lidar com aquilo ali. Além disso, vemos a Zheng Jin tomando tapa simplesmente do Jing Min. Simplesmente ela rescinde o contrato. Então, obviamente, o cara fica pistola com aquilo ali, porque ele tinha sacrificado muita coisa pra ela simplesmente virar uma estrela gigante de milhões e milhões e milhões. E agora ela simplesmente tava abandonando, tava sendo ingrata. A Jing, né, fala que ela foi forçada, né, pelo Sr. Wei a fazer aquilo ali, porque ele continuava enchendo o saco dela. Então ele faz uma ligação dizendo que o Sr. Wei seria procurado agora toda a cidade. Daria uma recompensa de simplesmente 1 bilhão dele vivo ou morto, cara. E agora o negócio vai lascar. Porque ela faz o que? A Jing ficar com uma cara de interesse. O bicho interesseira do caralho. Ela então se encontra, né, com o Lixu, abraça ele, dizendo que agora ia tratar ele como se fosse um antigo marido dela, mesmo que ele não tivesse a alma dele. Ela então conta com o protagonista, né, que o Jing Min tava oferecendo simplesmente 1 bilhão, né, pelo crâniozinho dele. E diz apenas que queria ter certeza, né, se era ele que iria até ali. E ela diz, né, como ele tratou ela mal, ela ia ajudar ele ali a se vingar dele. Então o Lixu já fala pra ela passar o vapo, mas ela não queria não, né, ela ia só ajudar ele a fazer isso daí, ia deixar ele vulnerável, facilmente aí chegar lá e tome, rapaz. Mas o Lixu nega imediatamente, né, porque aquilo ali seria a mesma coisa que ele fez com ele, então não seria legal. Ter conspirado, né, e tal, contra pra, né, passar o vapo nele. Porque desde o começo essa bicha aí tava usando tudo a favor dela. Porque ela sempre tava pro lado que ganhava mais. Os Zhang Jie eram de uma família pobre, e ela não perdeu tempo, né, pra começar a seduzir ele. Sabia que o homem ia crescer na vida, acusou o homem de várias coisas, né, foi uma das principais causas pro homem de dessa pra melhor. Tudo isso pra aumentar a reputação e o dinheiro dela. Então essa bicha aí era aquela verdadeira desgraça. Reguinho o quê? Não nega. Fala que aquilo ali era verdade. E tenta atacar o Lixu, cara. A Ryoko já surge do armário tentando, né, defender o homem. Simplesmente ela tava com medo, né, do homem morrer, e simplesmente ela não conseguiu um antídoto. Então o Lixu fala, né, pra gente que ela já sabia um tempo da verdadeira natureza dela e não é besta não. Que se ela queria levar o Sr. Wei pro Jing Ming, ela deveria, né, contar que ela descobriu a verdadeira identidade do Sr. Wei. Ele joga pra quem era o verdadeiro Sr. Wei, simplesmente fala que era o irmão da Shenmue, cara. Aí, né, já mostra, né, a Shenmue, né, toda estilosona e tal, e segurança assim, caralho, porque ela tinha se tornado a chefe, né, de repente. Depois, né, de planejar a rescisão de contrato com a Zheng Jin, fazendo ela agora trabalhar, né, pra família Shen. Ela chega lá na sala e se encontra, né, com um dos subordinados do irmão dela, o Shen She, que ele tinha basicamente ficado responsável ali pelas contas ali da empresa. A Amor pergunta pra ele se tava tudo certo, né, e ele responde, obviamente, que sim. O cara começa a babar o ovo do irmão dela e tal, que um dia ele ia tomar o controle, né, do grupo ali de entretenimento. Ela só caga pra ele e manda ele, ó, pegar o beco. A gente começa então a pegar as anotações feitas, né, a respeito dos valores, e percebe que as anotações ali era falsa, cara. E eles pretendiam tornar ela CEO apenas no nome. E agora o verdadeiro poder estava na mão do irmão dela. Ela percebe, obviamente, que ela precisaria ver uma forma, né, dela ajeitar aquela situação, resolver. Até que ela recebe a ligação do nosso protagonista, mais conhecido como o Sr. Wei. O cara chega sempre pra salvar ela. E ele pergunta, né, já se ela tinha descobrido que as contas ali do livro eram falsas. E ela, obviamente, né, fala que sim. Ela também fica em choque, né, que ele já sabia daquilo ali. O cara, nem eu sei como é que ele sabe, mano, que é isso. E o Wei fala que ele também sabia, né, que ele tinha destruído os verdadeiros. Por sorte, o protagonista tinha acesso, né, aos documentos da empresa, né, ele foi até o banco e conseguiu os documentos. Logo depois daquela festa de aniversário. A Amor, né, tava tentando entender por que ele ajudava tanto ela, cara. Mas o Wei só desliga e não fala mais nada. Nós vemos lá o subordinado do She, é na verdade o diretor Rush. Vai falando mal da Shenmue pelas costas, quando do nada era o quê? Aparece na frente dele. Aí mandando as informações da verdade. E já que ele tinha transferido o dinheiro dele, ele não tinha nem se esforçado, né, pra cobrir a sujeira ali que ele tinha feito. Mas aí a Amor, meu irmão, nem para deixar o cara respirar, já
começar a matralhar um monte de informação, porque ela vai ficar assustada, pelo amor de Deus. Como ele tinha trabalhado por baixo pra tentar sair bem. E retirou 3 milhões da empresa. O Roy já fica com medo, né? Já fala, não, vamos conversar no meu escritório particular e não sei o que. E agora ele fala que ele tomaria cuidado, né, com as próprias palavras e aceitaria ela como chefe. Uma bela amassada na cara depois de ter tomado um tapão, meu irmão. Então o Amor diz, né, que ele deveria agora devolver aquele dinheiro. Começar a vigiar o Shen, que era o subordinado lá do irmão dela, começar a passar as informações pra ela, caso ele fizesse alguma coisa. Por falar no cabo que acontece, ele faz logo uma ligação pra Genshin, dizendo que ele queria se encontrar pessoalmente com ela. Ela aceita, obviamente, dizendo pra ele ir até o hotel lá, o Longyao. A gente já fala, né, pro seu Jin que marcou uma reunião com o Shen-Che. Ela fala isso quando tá num momento ali muito caliente com o véizão. Achando que o bingolim do coroa não sobe. Então, basicamente, ela fala pra ele que poderia encontrar lá o Shen-Che no dia seguinte, junto ali com ela, né, nessa emboscada. Porque pra quem não lembra, né, o nosso protagonista, o Li Shu, ele simplesmente falou que o Sr. Wei era o irmão da esposa dele, cara. Ou seja, isso tudo era emboscada pra pegar o Sr. Wei. Por isso que ela tinha aceitado. Ou seja, o cara botou no botico do cunhado. Enfim, chega o dia, a gente se encontra, né, no hotel com o Shen-Che. O cara já tava lá todo derretido, apaixonado por ela. Obviamente, ele já se derrete, já olha pra aquela menina, porque o cara era meio gado, né? E ele já fica se atirando pra ela, mesmo ele não sendo presidente do grupo, ele ainda era filho, né, do presidente do grupo. O cara botando o nome do pai no meio do negócio só pra pegar a mulher. A gente continua, obviamente, na maior atuação do mundo, perguntando, né, se o Shen não tinha medo de que a gente descobrisse que eles estavam se encontrando a sós. Mas o cabo, ele tava tão hipnotizado, tão apaixonado por aquela mulher ali, quando ele viu que ele tava cagando se ela encontrasse, ele nem liga. Falou pra ela que não tinha por que se preocupar. A Shen então fala pra ele vestir uma roupa que ele dá pra ela. E o cara já fica todo ansioso, né, porque achou que era uma roupinha mais caliente, né, aquela roupinha assim pra ele dar um tratinho. O cara já fica todo ansioso, né, pensando que era uma roupa, ó, pra dar aquele trato. Ela fala que ela também ia trocar de roupa na porta do lado. Então ela sai e deixa o cara lá vestindo a capa do Sr. Wei. Sim, basicamente ela deixou o traje ali pra ele vestir. Ela conversa, né, com o seu Jing e os outros caras que estavam lá do lado de fora estavam doidos pra descer a porrada no Sr. Wei. Só que do nada, cara, enquanto o Shen tava terminando de se vestir, a máscara dele fecha na cara toda. E ele fica simplesmente incapaz de falar, ou seja, tava lascado. Isso daí é bem na hora que o Jing Ming entra, cara. O véizão arromba a porta, já vai, ó, armando aqui pra descer a porrada no cara. Manda lá os subordinados dele segurarem o cara. O Punk tava impressionado, né, que alguém como ele foi capaz de provocar ele daquela forma. E ao invés do próprio Shen poder falar, né, havia um microfone dentro daquela roupa. E assim o nosso protagonista, assim, o Li Shu, consegue usar a própria voz pra falar como se fosse realmente ele, cara. O Li Shu já começa ameaçando de novo o Jing Ming de bater nele se puder, porque caso contrário, ele ia destruir a família dele. Claro, obviamente isso deixa o cara mais empolgado pra simplesmente descer a porrada dele, porque teoricamente ele tava na frente dele. O Shen, meu irmão, o pobre Rec começa a apanhar horrores do subordinado dele. Enquanto ele tava lá levando umas pauladas, o protagonista tava lá de boa, tranquilão, sentado, assistindo toda aquela coisa linda que tava acontecendo. Enquanto isso, tava lá a empregada, a Shio, servindo um cafezinho pra ele. Deixou, né, ver o Shen tomar altas porradas e ouve, né, o Jing Ming perguntar se ele tava disposto a conversar agora. E o Shen, o pobre Rec, tenta concordar com a cabeça, né, pra ver se resolver aquela situação. O Li Shu, o que ele responde? Ele fala que ele prefere morrer ao conversar com o cara. Isso deixa o Shen ali dentro outra pistola, meu irmão, porque o cara provavelmente é de. Só que antes que eles pudessem matar o Shen do nada entre os subordinados dele, né, pra salvar a pele do cara, perguntando se por acaso eles pretendiam declarar guerra com a família Shen. Eita, meu irmão, agora é porrada. Eles terem atacado o Shen daquele jeito. O Xing Jing, né, fala que o alvo deles não era ele ali, e sim o Sr. Wei. E costumava o quê? Vestir aquelas mesmas roupas ali. O subordinado vai lá, destrói a máscara, mostrando que aquele ali era o Shen-Che. O Xing Ming lá, o véizão, meio que sem entender, né, incrédulo do que tava acontecendo. Ao perceber que eles foram simplesmente enganados. Se lembra simplesmente que o Shen-Che tinha batido de frente com o Sr. Wei lá na festa de aniversário? Era meio que impossível eles serem a mesma pessoa. Eles percebem que, teoricamente, o Sr. Wei e a Genshin estavam conspirando para enganar ele. O subordinado, né, do Shen-Che percebe que havia um microfone na gravata dele. E então, diz que eles resolveriam aquela treta depois. Mas, por enquanto, iam procurar pelo Sr. Wei, porque ele deveria estar por perto, né, para poder criar aquela situação. O Simitia, que era um dos subordinados do Shen, usa sua habilidade de arte marcial para conseguir localizar. E, obviamente, o Li Shu já fica desesperado, que provavelmente a chance dele descobrir que ele tava ali era muito alta. Também o cara seria um problema, né, em questão de força bruta, porque o homem era forte. E a Shiu, que era uma empregada fortona, ela conseguiria lutar contra ele. E a Shiu também fica preocupada, porque não poderia deixar aquela situação acontecer. E antes do protagonista, né, conseguir usar as memórias de algum mago, né, para conseguir resolver aquela situação, a Shiu simplesmente toma uma decisão e fala para seguir o plano dela. Ela simplesmente tira a roupa, joga o protagonista na cama. Que é isso, rapaz? Falando que era tudo pelo bem da Shenmue. Então ela finge que está na cama com o Li Shu e beija ele, enquanto
enquanto o Simi-Chi encontra os dois ali na cama, ó, se entrelaçando, uma coisa muito selvagem. Ele percebe que talvez tenha encontrado justamente a fraqueza da Shenmue. Ao ver, né, aquela... Mas acaba não encontrando, né, o Sr. Wei. Ou seja, ela usou aquilo ali pra meio que disfarçar. De maneira incrível, né, de disfarçar aquilo ali, mas tudo bem. No dia seguinte, quem é que chamou o Li Shu pra conversar? O Shen-Shei. Pergunta onde é que ele tava, né, ontem ao meio-dia. E ele disse que tava fazendo tarefas domésticas com a Shiyu. E ela poderia testemunhar pra ele. Mas o Shei logo disse que ele tava lá no hotel, se entrelaçando com a empregada e tal, nos beijão. Que simplesmente eles acidentalmente tinham acabado de achar ele enquanto procuravam o Sr. Wei. Até que simplesmente o Li Shu, ele falou que na verdade ele mesmo era o Sr. Wei. O que deixa o Sei sem entender nada, né? Começa a rir da cara dele. Simplesmente o Li Shu, ele tá falando isso daí pra fazer o pensamento reverso, né? Eles pensarem que ele tava tentando se livrar dizendo que ele era o Sr. Wei, mas que na verdade eles tinham visto o que realmente ele tinha feito. A gente vai lá e mostra o que realmente ele tava fazendo, né? Que ele tava lá junto com a empregada e tal. E os caras ficam, oh, não conte isso para a Shenmue. Então o Shei fala que ele não iria contar, desde que ele espiasse a Shenmue, basicamente passando informação pra ele. Ou ele simplesmente tornaria aquela gravação ali pública. O Li Shu, né, concorda, fala tudo bem e tal, e sai da sala. Basicamente o plano dele funcionou. O Shei, né, volta a conversar com o Sima, falando sobre o que a família Jing faria sobre os danos causados a ele. E é dito, né, que eles se desculparam várias e várias vezes e ofereceram 1 bilhão como compensação. Poxa, nem tô triste, rapaziada. Alguém quer me dar 1 bilhão aí? Sima-Chi, né, diz que colocou os caras, né, no plano deles também, já que a família Jing não estava em bons termos, né, com o Shenmue, depois, né, do que aconteceu com o Genjin. Então eles, né, aceitaram ajudar eles, e assim eles estariam conseguindo vários aliados que estavam contra a Shenmue. Temos então, né, o Li Shu, né, contando tudo isso daí que aconteceu, né, pra empregada, né, que é a Shiyu, e que eles não desconfiavam nada que ele era o Sr. Wei. E fica um clima super estranho entre os dois, porque, né, beleza, o negócio foi resolvido, mas enfim, eles estavam no hotel, simplesmente se beijando. E aí, como é que vai ficar? E basicamente a empregada fala, não, vamos fingir que isso daí nunca aconteceu, isso daqui foi só pelo bem do plano e nada aconteceu. Basicamente eles cagam pra aquilo ali. O protagonista percebe, né, que sem poder espiritual, ele ainda deveria ficar na casa Shen para minimizar as chances de sair e encontrar cultivadores muito poderosos. Também diz, né, que começou a escrever novels e serializar artigos na internet, usando o pseudônimo de Sr. Wei. Basicamente o cara tava virando o quê? Um influenciador, cara. Ele estava escrevendo composição, né, sobre voltar a diferentes dinastias para acumular ainda mais riqueza. A Shiyu percebe que não era um tipo de novel muito famosa, né, mas o protagonista explica que ele tava botando algumas características, né, de coisas reais que aconteceram na vida dele, que talvez isso daí atingiria várias e várias pessoas. O cara vai virar escritor de Mauá. Imagina, basicamente ele acha que vai dar certo, né, escrevendo sobre ele mesmo. Conforme o tempo passa, né, o Li Shu começa a ser capaz de usar memórias ao mesmo tempo, cara. Lembra que ele só conseguia usar memórias uma por vez de algumas pessoas? Agora ele consegue usar várias memórias ao mesmo tempo ali e usar as habilidades daquelas pessoas, basicamente formando um palácio de memória. Basicamente, ao combinar memórias, ele era capaz de mesclar habilidades e criar até mesmo armas completamente novas, o que ajudaria ele em algumas vezes, mesmo que isso não fizesse ele vencer grandes mestres, né? Até que no meio disso aparece o Sima-Chi pra bater um papo, e do nada o cara começa a elogiar ele. Desde que ele viu ele no hotel, percebeu que ele deveria fazer uma amizade com ele. Esse bicho, ele tá querendo alguma coisa, tá sabendo pedir outro evento. O Sima-Chi, né, convida ele pra se juntar à sociedade prodígio, onde pessoas, né, capazes e estranhas como eles dois poderiam explorar seu talento. Sabe, o cara chamou ele de estranho? Que é isso? O bicho meio que fica sem entender, né, do que ele tava falando ali. Mas basicamente o Sima tava admirando o fato dele estar em um caso com a Shiyu, que era a empregada, mesmo estando com a Shenmue. O cara tava achando aquilo maravilhoso, incrível, o cara é um gênio. Então fala, né, que a iniciação seria em 3 dias, por eles serem uma organização secreta. E a taxa para se juntar era simplesmente muito básica, rapaziada. Era simplesmente 1 milhão. Ele era obrigado a dar esse dinheiro aí, tá? Caso quisesse entrar. E o Li Shu, ele fica meio indignado, porque ele tava sentindo que ele tava sendo roubado. Mas ele meio que fala nada, né? Meio que consente com aquela situação. O protagonista vai lá, a gente, e ela tava lá chorando, falando que a família dela, né, basicamente cercou a casa dela e congelou a conta bancária dela. E assim, ela não tinha mais pra onde ir, cara. Ele, né, como o senhor disse que agora ela não ficaria mais confusa sobre sua lealdade e se uniria completamente a Shenmue, trabalhando como segurança pra ela. A Shang fica meio em choque, né? E como ele fala sobre como ela poderia ter recusado a ideia desde o começo e ter sobrevivido de outra forma. Mas agora, né, se ela trabalhasse pra Shenmue, ela estaria um pouco mais segura e também, né, receberia aquele dinheirinho, cara. O cara não é besta nem nada, ele fala que ele queria metade do salário que ela recebesse. A Shang fica sem entender nada, né? Porque ele tá querendo meu dinheiro, rapaz. Ah, não tem o dinheiro, não tem o conta bancário, o cara ainda quer o dinheiro. Irmão, o Li Shu é muito maluco. Esse Li Shu é o vilão ou o herói, rapaz. O protagonista é esse, cara. Aí quem chega lá pra intimar, pra mostrar que realmente é pra ele dar o dinheiro, realmente a Ryoko, né, tava ali com a espada pra ameaçar ela de ser obediente ali. E que ela seria a caixa eletrônica humana do Wei. Depois de terminar a conversa com ela, né, a Shang-Chi sai e a Ryoko pede um antídoto. Você lembra que ela tinha supostamente sido envenenada, né, pelo Li Shu e tal, pra meio que ela ficar de boa com ele. E o Li Shu revela o que ela nunca tava envenenada, cara. Meu amigo do céu. Obviamente ela fica meio pistola com aquilo ali. Mas ele fala que, se lembra aquela vitamina que era supostamente um antídoto temporário ali pra ela, aquilo ali basicamente
basicamente era uma coisa que, caso ele assobiasse, assim, ele fizesse ela ficaria 5 minutos sem basicamente usar o poder espiritual dela. Meu irmão, o cara mais manipulador que o Li Shu ainda tava pra existir. O cara era muito maluco, meu irmão. A Ryoko, obviamente, fica mais pistola da vida e fala que aquilo era um absurdo. Nenhum homem em Tóquio jamais tocou nela. Aí, falar isso, o cara é maluco, cara. Aí do nada o cara lasca um beijo na boca dela. Meu Deus do céu, cara, tu é casado, fila da... Mas a Ryoko, né, continua jurando que ia fazer dele um bichinho dela. E se vingar por tudo que ele tava fazendo com ela. Nós cortamos então pra uma reunião da Shenmue com a Genshin, onde a Amor pergunta, né, como é que o Seo convenceu ela a se unir com eles. E pergunta também quem era ele e por que sempre fazia tudo aquilo. Mas a Shang diz que prometeu ao Seo que não contaria nada. Mas a Shang meio que joga umas ideias na cabeça da Shenmue, o quê? O Seo era alguém próximo a ela. Isso já faz o que ela pensar de cara que era o protagonista, que era o Li Shu, pô, ou menina da jumenta também, né? Aí quando a Shenmue tava indo pro quarto ver o Li Shu, ele vê a Ryoko em cima dele tentando ameaçar ele. Mas o protagonista logo se lembra da farsa, né, que os dois eram supostamente... E logo ele dá um berro falando que a Shenmue era a única pra ele e finge que no passado ele e a Ryoko tinham sido casados, né, fazendo um suposto casamento. O Li Shu chega quase chorando, falando pra Shenmue acreditar nele. E ela simplesmente fala que a Ryoko realmente não era o tipo dele, né, e assim tava tudo certo. Qualquer outra coisa, né, dela falar, ela pergunta logo se na verdade ele era o Seo. A Ryoko, bocudo, já tava pistola com ele, logo fala, é sim, ele é o Seo, sim, pode acreditar, ele é o Seo. A Shenmue fala, não, tudo bem, mesmo que você mentiu sobre tudo isso daí, tudo bem, cara, tudo bem, relaxa. Ela sabia que ele fez aquilo ali pelo bem dela. A Ryoko não tinha o direito nem de criticar ou se intrometer na conversa dele. Eita, minha filha, bota moral. Então, o Li Shu, ele não queria, né, admitir aquilo ali. Ele tenta negar e tal, fala que não é o Seo, pelo amor de Deus, nada a ver. Ela fala que ela sabia que ele tava mentindo, que ele era assim o Seo, cara, pode falar, tá tudo bem, relaxa. Simplesmente todos ali estavam contra ela e ele era o único que tava ali do lado dela sempre, cara, juntamente com o Seo. Então aí a gente tem um flashback de 5 anos atrás, basicamente quando eles, né, se conheceram. Sobre como naquela época a Shenmue tinha cortado o relacionamento com a família porque eles tinham arranjado um casamento político pra ela. Até os colegas da escola dela foram instigados, né, a se afastarem dela pela própria família, cara. Que bando de desgraçado. Queria até comprar, né, o povo pra fazer ela desistir de estudar e voltar pra casa. Mas mesmo todo mundo sendo comprado, o Li Shu sempre protegeu ela e ficou do lado dela o tempo todo. Tamo junto, é nóis e tal. O cara tava querendo outra coisa, obviamente, né? Ele, né, defender ela e tudo mais. Ela perguntou do nada, assim, uma pergunta muito básica, né? Se queria namorar com ela, assim, do nada. Vamos namorar? E aí começa a namorar. Ela começa, assim, autodenominando namorado do Li Shu. Assim começou a maior história do amor do século XXI. Isso deixa todo mundo em choque. Inclusive o Li Shu, que nem o cara tava esperando por isso. Desde então, né, ninguém tentou mais forçar ela a se casar com alguém. Ela passou um tempo agradável com ele. Realmente eles estavam se gostando, eles estavam, né, sendo um casalzinho fofinho, bonitinho. Isso daí foi até uma das melhores memórias dela no colégio, cara. Simplesmente eles se divertiam junto, brincavam e tal. No aniversário de 20 anos, ela foi o quê? Deu um bolinho pra ele e usou uma fantasia de gato e falou que ela era o presente dele. O homem nem ficou feliz com aquele presentão. Mas mesmo depois de tudo que ela fala, essa coisa tão comovente que mexeu com o meu coração, cara. Li Shu continua dizendo que ele não era o Seo. Não fazia sentido, porque até pouco tempo atrás ela achava ele um canalha. A Shenmue então pressiona ele perguntando onde ele estava quando conheceu o Seo pela primeira vez. Quando o Shenshei foi atacado também, ela começa, né, a falar das situações que o Seo tinha aparecido, né, e onde é que ele estava metido, né. Temos que saber, né, porque os dois nunca estavam no mesmo lugar. Rapaziada, eu nunca tô no mesmo lugar que o Batman. Será que eu sou o Batman? Eu tô de preto. Mas o protagonista continua insistindo que ele não era o Seo. Até que eles vai e chama quem pra comprovar que ele não era o Seo. E sempre chama ela, né? A empregada, achou? Ela pode comprovar que eu não sou o Seo. E a Shenmue diz que acreditaria nela porque ela jamais, né, mentiria pra ela, né? Jamais. Só que do nada o Seo aparece na janela assim. O cara contratou um dublê pra meio que mostrar que ele não era o Seo. Mano, o cara tinha tudo planejado na cabeça. A Shenmue sai correndo simplesmente atrás dele. Lá no microfone, né, o protagonista fala através do dublê dele e ouve as perguntas dela. Por que ele ajudou ela? Por que ele veio ver ela naquele dia? E antes que ele pudesse falar alguma coisa através do microfone, o Li Shu decide, né, fazer um movimento arriscado para que ela não perceba, né, que quem estava ali no dublê era simplesmente a Shio, a empregada. E fingindo, né, que ia descobrir a verdadeira identidade dele. O protagonista, né, se joga em cima do Shio e segurar ela numa cena ultra romântica. Ele vai e fala pelo microfone que a razão de ter ajudado ela era porque ele amava ela. Claro que tanto a Shio
Shio quanto o Shenmue fica em choque, né, com toda aquela situação ali que tava acontecendo, meu. Enquanto a Li Shu começa a chamar a atenção da Shenmue, o Li Shu começa a chamar a atenção da Shio pra vazar dali, ó, pegar o bacon, vai embora. O cara começa a usar as memórias de um ator de Oscar, dramatizar ali. O cara começou a interpretar, meu irmão, começou a chorar, fazer o maior drama do mundo sobre como ele nunca poderia competir com o Seung Wei, cara. O Seung Wei era incrível, não tinha como ele competir. O cara até usou umas lágrimas fáceis pra poder fazer a Shenmue falar que ela confiava no Li Shu, mais do que em qualquer outra pessoa ali. Até como o cara é ator, viu, rapaz? Desde essa cena toda aí, a Shenmue começou a ficar ainda mais próxima do Li Shu. Até as pessoas começaram a reparar isso. Ela leva ele pra ver os livros contábeis, né, que o diretor Roche deu pra ela depois de ter sido auxiliado pelo Seung Wei da última vez. E ela pede pro Li Shu olhar e ver se encontrava alguma coisa suspeita. O protagonista, né, usa as habilidades de detetive profissional pra ver, né, enquanto a Shenmue diz que tem um pressentimento de algo que estava errado, mas não sabe dizer exatamente o que é. Ela tava preocupada, né, que mesmo a Genjin, se lembra lá, a atriz lá, se unindo aí, a situação da companhia tava ficando pior a cada momento. Eles poderiam quebrar em alguns anos, cara. Ele começa a analisar os papéis e vê que tinham muitas pessoas ali trabalhando ocultamente na empresa dele. Então eles cobriram muito bem os rastros do que fizeram, né? O cara tava roubando a empresa e ninguém basicamente sabia. Ele nasce safado, né, se ele não tivesse habilidade pra poder ver aquilo tudo. O Li Shu diz que não conseguiu encontrar nada e sai, né, definiu porque tinha coisa ali pra fazer, mas nada mais era que voltar a ser o Seung Wei, né, pra ameaçar simplesmente o diretor Rush usando a Ryoko. Tava simplesmente segurando o cara pelas pernas pra forçar ele a responder tudo que ele queria, né? Só pela forma que ele fala, o Wei, né, manda a Ryoko soltar ele. E assim o cara começa a cair do prédio, cara. Depois do cara cair algum tempo, a Ryoko vai lá, puxa ele na maior tranquilidade do mundo, né, salvando ele. Só pra dar aquele sustinho, sabe? Só pra dar aquele, que susto. O Wei então pergunta, né, quem foi que colocou todas aquelas pessoas que mexeram no dinheiro da empresa da Shenmue? Quem foi? O cara queria encontrar. O cara fala, é pra gadar a mulher, meu irmão. Pelo amor de Deus, ele é o cara mais gado do mundo, cara. O cara, né, começa a falar que ele provavelmente deveria ter suspeitado do Shen She, mas ele era apenas seu superior. O culpado por trás desses espiões no grupo, né, de entretenimento da ST era o Jing In. O protagonista, né, continua perguntando como ele fez isso, além dele foi enviado. E assim, ele começa a explicar que o Jing In estava trabalhando na sede do grupo da família Shen, pra persuadir a Shenmue, cara. Antes de ser demitido, né, ele infiltrou o seu departamento de recursos e colocou aqueles espiões em várias empresas do Shen. Mas ele só tinha sido informado das missões de forma separada. Então, ele não sabia sobre os outros infiltrados. O protagonista, né, começa a refletir que se aquilo ali continuasse acontecendo, não ia dar certo. A empresa da Shenmue ia acabar falindo de vez, cara, e não tinha como salvar. Porque simplesmente foi colocado muita pessoa ali dentro, muita pessoa. As lutas internas dentro da família, né, o irmão contra o irmão, o pai, irmão, essas lutas aí simplesmente só ia atrapalhar ainda mais, meu irmão, a empresa, e todo mundo ia se lascar no final. Principalmente tendo o Shen She, né, que só sabia destruir a própria irmã, o cara não ajudava. E no fim, né, o Wei decidiu que precisaria resolver aquilo com as próprias mãos. Voltando, né, pra residência da Shen, o Shu finalmente publica, né, sua novel online. E a Shu começa a conversar com ele sobre o caso, né, do Jing Ying. E com esse cara aí por aí, isso apenas atrapalharia a Shenmue e ele tinha que ajudar ela. A Yoko, né, percebe que o relacionamento do Li Shu com a Shu melhorou bastante enquanto eles discutem. Então o Li Shu diz que ele começou a investigar mais lá o tal do Sr. Ying lá. Que o cara simplesmente era cercado com os caras lá protegendo ele. Simplesmente o cara tinha 10 guardas ao redor dele, meu irmão, só pra proteger o cabo. Ele era simplesmente muito cauteloso. A Yoko fala, né, que comparando ao menor nível de poder deles ali, ela acha que conseguiria lutar. Não havia simplesmente garantia nenhuma que ela conseguisse vencer, né? Então o protagonista percebe que finalmente a fraqueza do Jing Ying era a própria Shenmue. Então isso poderia ser alguma ajuda para ele. Hoje, né, a Shenmue acorda quando o protagonista do nada entra no quarto dela e ela fica até emocionada enquanto finge dormir porque achava que ele ia tentar, né, panela. Ela já tava pensando besteira, rapaz. Ela tava pensando que ia ter uma caliência ali e tal. A bicha fica animada, rapaz. Mas no fim, ele só mexendo no celular dela antes de vazar na maior maciota, meu irmão. E obviamente ela fica pistola com aquela ali frustrada, né, cara? Ela pensou que ia ganhar uns beijos. Depois disso, né, o Li Shu se prepara, né, pra lidar com esse caso todo. E a Ryoko, né, tranquiliza a Shio, porque no pior cenário, aqueles guarda-costas ali ia só passar o vapo nelas ali de boa, deixar elas muito machucadas. Simplesmente não havia nada a temer, era tranquilo. O protagonista decide ir como Li Shu e não como Seung Wei. Eles ali não ousariam, né, tentar comprar briga com o cara que era genro da família Shen. O Li Shu disse que gravaria a conversa e, conhecendo o sogro dele, o Jing Ying não seria solto se eles pudessem gravar ele admitir o envio de seus agentes inimigos. Assim, uma batalha entre o Shen e o Jing iria acontecer. Aí no local, né, do Jing Ying chega todo feliz da vida, achando que a Shenmue tinha chamado ele para comer. O cara simplesmente arrumou um emboscado, né, por isso que ele tinha, né, mexido no celular lá, mandando a mensagenzinha. Mas o encontro, na verdade, era com o Li Shu, né, o seu marido. O Jing já fala que ele realmente não tava nem aí pro Li Shu. Só tinha interesse na Shenmue. O cara na cara de pau tá falando que só tinha interesse na mulher do cara, mano. Pra começar a ameaçar ele, o protagonista mostra o áudio do Roche, né, falando sobre ele. Já deixa o Ying muito pistola, porque duraram ele, meu irmão.
Cara, nunca confia em ninguém, todo mundo é Shenmue. Lishu começa a fazer perguntas, né, se era tudo planejado pelo pai dele, e eles planejavam acabar com o Shen. Pra colocar tantos espiões dentro da família Shen, deveria ter sido investido muito esforço e dinheiro naquilo. Deixa o Wing lá, pistola da vida. E revela, né, que o pai dele não estava envolvido com nada daquilo ali, basicamente tudo partiu dele. E ele sempre esteve trabalhando aquilo ali desde 5 anos atrás. O cara começa a liberar o próprio poder e revela que ele tinha fingido ser um idiota o tempo todo, mas na verdade suprimido a aura dele, né? Assim, passou muito tempo para construir uma base de cultivo quase perfeita. Como ele estava usando os próprios poderes, o Lishu chama a Ryoko para lidar com a situação, até porque o Lishu ele só sabe falar, o cara é fraco, viu, meu? Fraco. Não aguenta porrada com ninguém, pobre rei. Ela logo é segurado pelo Jin Yin e fala que por ser rico, sempre pode investir muito dinheiro em elixires, pílulas de alta classe. Tornaram ele mais poderoso ainda. Simplesmente o Wing começa a tentar rasgar a roupa da Ryoko por eles e diz que se ele tentasse machucar ele, nunca mais ouviria nada da Shenmue. O cara ameaçou ele com a própria mulher. Que coisa legal. Segundo o Wing, né, ele nunca teve real interesse no amor, né? Ele só queria se vingar da família Shen. No meio desse rolê todo, né, a Shio chega correndo pra Shenmue pedindo ajuda porque o Lishu iria ser morto pelo Wing no restaurante. E ela logo, né, vai correndo, né, pra levar levando os guardiões dela. Enquanto a Shenmue não chega, né, nosso protagonista facilmente assolado pelo Wing. O pobre rei tava apanhando. Não. Fala que tava planejando isso desde que a Amor tava na escola. Ele que queria salvar ela da rejeição de todos. Você lembra o que o Lishu tinha feito, né, e tal, ficado lá com ela do lado dela e tal? Ele queria estar do lado dela. O cara ficou pistola. A maior raiva do universo, né, o Wing dá um puta de um soco, meu irmão, na barriga dele. E já até prepara uma lâmina de aura pra poder, ó, passar o vapo nele com as próprias mãos. Não, meu irmão, Lishu. Mas antes disso acontecer, quando tava quase indo de F total, o Lishu simplesmente volta pra aquele lugar onde você lembra, onde ele tinha recebido todas as memórias que ele tinha. E ele pede desculpa, né, pelo que aconteceu, porque ele percebeu que a injeção de dar as memórias e auras nele, né, destruiu simplesmente o núcleo dele, né, fazendo ele não conseguir mais cultivar. Por isso que ele não conseguia, tá, usar tanto poder, porque simplesmente aquelas memórias ali suprimiu todo o poder dele. Ela finalmente, né, se apresenta como Eva, mas percebe que o Lishu ainda não se recuperou as memórias do amado dela. Então ele sempre estaria terminando a beira da morte. Ela diz que ele ainda estava muito fraco e não deveria ficar vindo salvar ele dessa forma, mas faria aquilo daquela vez por ele. A Eva diz, né, que o Lishu deveria classificar todas as quase 10 mil almas e se familiarizar com as lembranças e finalmente recuperar as memórias deles dois juntos. Então, teoricamente, parece que eles realmente têm uma história, cara. Eles têm umas memórias ali. Mas de qualquer coisa, a Shenmue chega, né, pra defender o marido. E o Wing decide só vazar mesmo. Quando o protagonista, né, acorda nos braços da esposa, ele percebe que estava sendo capaz de invocar o poder do espírito novamente. Ele depois, né, acaba acordando no hospital com a Shenmue dormindo do lado dele. Então percebe que realmente a aura dele tinha voltado depois de entrar em contato com a Eva. Basicamente agora ele era um pouquinho mais forte. A Shenmue então acorda e fica toda melosa, né, com o protagonista, chamando ele de querido, dando uns beijinhos nele, uma coisa fofa, né. Pensou o cara quase morrer pra ela começar a fazer isso, mas tudo bem. Então, né, que a Shio contou tudo, né, que ela mesma ia dar um jeito no Wing, né, por tudo que ele fez, que tentou fazer com o Lishu. Quando a Shenmue sai, né, a Ryoko aparece lá pra, né, finalmente dar uma ajudinha pro nosso protagonista, né, porque ela só sabia reclamar. Ela vai dar um pouco de energia pra ele, né, pra ele começar a se recuperar um pouquinho mais. E eles percebem, né, que juntos que realmente o núcleo dele tinha voltado ao normal, graças simplesmente a Eva. Então a Ryoko simplesmente decide, né, que poderia usar ele para poder atingir o máximo de seu poder e começar a tirar a roupa, cara. Que é isso, cara? O cara acabou de sair do hospital. Então ela queria aumentar o contato da pele, permitindo receber mais aura dele. Mas mesmo depois de tudo, o protagonista se recusa a ajudar, né? Mas a Ryoko meio que não tava nem aí, prende ele na parede com a aura dele, uma quase que a força a alma do cara, pra ficar mais forte ainda, né? Deixando o Lishu todo destroçado depois disso, meu irmão. O cara já tava lascado, se lascou mais ainda. Até que do nada, né, o cemitério aparece, né, falando que o Lishu é realmente um cara incrível, porque além da Shio, ele já tinha conquistado a enfermeira. Meu Deus do céu, cara, esse cara só presta pra falar merda. Aí, né, disse que tinha ido buscar o protagonista porque precisava pegar a taxa, né, aquela taxinha lá de 1 milhão, de boa. Leva, né, o Lishu pra filial, né, da Sociedade dos Prodígios, onde eles explicam que ali eles não precisavam usar os próprios nomes, e todos usam os codinomes, começando com as características chinesas de QI. Então o próprio cima era chamado de Tamaratugen. Cara, não tem nome muito legal, o cara manda um Tamaratugen. Simplesmente coloca um codinome de canalha no protagonista. É isso, cara. Depois do cima, né, dizer sobre como era o Lishu, o diretor achou que ele simplesmente era o maior canalha do mundo. E aí se virou a pessoa, na verdade, era uma diretora, cara, chamada Amor Estranho. Era uma waifuzinha, outra waifu pro Lishu chegar lá e
thumb. Por cima diz, né, que ela era uma descendente europeia e descendia de um nobre. E basicamente eles planejavam, né, usar as habilidades do Li Shu para futuramente seduzir mulheres, caso realmente fosse necessário. O protagonista, né, pergunta por que o codinome dela era Amor Estranho. Ela diz, né, que o amor dela era dedicado apenas a Deus, e nada mais era que uma deusa da criação. E ela tem sido, né, a convicção da família da presidente, a razão da criação daquela sociedade do prodígio. A presidente então fala que ele deveria se ajoelhar e fazer um juramento perante a deusa, e assim ela permitiria ele a se juntar à sociedade. Mas o maior plot era que a deusa era a própria Eva, cara. Sim, a Eva. E o Li Shu fala pra eles que, na verdade, ela era o verdadeiro amor da vida dele, cara. Claro, né, que isso já deixou a presidente revoltada da vida, porque ele estava, né, blefando, mentindo, né, suando. E ela diz, né, que ninguém nunca se encontrou com ela. Como assim ele era o amor dela? Ela também, né, começa a contar que há 2 anos a família arranjou um casamento entre ela e um outro cara, né, que ela nunca tinha encontrado antes. E o cara era simplesmente um monstro, porque até forçava ela a fazer umas coisas nada a ver. Ele simplesmente obrigou ela a vestir algumas lingerie e mandou, né, ela tirar a roupa quando se encontraram, pra ver se realmente ela tava usando aquilo ali. Quando ele tentou, né, fazer as coisas contra a vontade dela, a própria Eva apareceu pra salvar e falou que estava cancelando o casamento dele. E a própria Eva ali se apresentou como a deusa da criação. Esse daqui falou para a presidente procurar aqueles que se qualificavam para serem os discípulos dela. Tem as qualificações espirituais. Depois de contar toda essa história aí, um negócio pra boi dormir, o Li Shu disse que provaria que estava falando a verdade. E a presidente disse que se realmente fosse verdade, ela faria qualquer coisa em compensação. E aí, vocês acham que realmente, né, o cara vai conseguir provar pra ela que realmente a Eva ali era mulher da vida dele, sei lá? Like aí, se inscreve no canal. E se vocês quiserem, né, uma parte 2 desse vídeo aqui, que já ficou bastante grande, deixa o like, comenta muito aí. Um beijo, um abraço, eu sou o Novo Segredo e